Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou Bruna Torlai, professora de filosofia, e hoje nós vamos conversar sobre Monteiro Lobato, um dos brasileiros mais admiráveis que já pisou sobre esta terra que hoje nós pisamos. Uma figura controversa que já foi muito criticada, muito defendida, muito analisada, muito examinada. E em se tratando de exame, de busca de compreender o vigor daquela personalidade e dar um balanço do seu legado para a cultura brasileira em todos os níveis, esse livrinho escrito pelo historiador Thomas Juliano, O Mínimo sobre Monteiro Lobato, para essa coleção que eu volto e meia divulgo por aqui, o resultado do trabalho dele é muito bom, porque a gente consegue ter o sumo da personalidade do Monteiro Lobato e ter uma visão bastante abrangente de tudo o que ele fez pela cultura brasileira e pelo Brasil também, enquanto país. É uma pessoa que tentou compreender o Brasil a vida toda, mas mais do que isso, procurou também deixar uma contribuição original, não apenas em termos de criação literária, mas também de iniciativas empresariais e até aposta no desenvolvimento da indústria. Então você precisa saber o mínimo sobre Monteiro Lobato. Me acompanha. Para quem não conhece o historiador Thomas Juliano, o mote do trabalho dele é dar mais Brasil aos brasileiros. Então ele é uma pessoa controversa para alguns, né? Ele tem uma personalidade muito forte e ele teve um papel importante nos desastres do Rio Grande do Sul no ano passado, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que inclusive eu tentei, de alguma forma, também dirigir alguns recursos para ele, porque ele é uma pessoa extremamente confiável, né? E, de fato, ele tem um espírito patriótico notável. Ele até fez piada com isso em uma das suas campanhas de lançamento de alguns cursos. Ele tem inúmeros cursos a respeito do Brasil, então ele é um grande conhecedor da historiografia brasileira e ele próprio já contribui em termos de bibliografia para a história do Brasil. E o seu curso mais recente foi um dos que eu achei mais interessantes, que é a ideia de você entender o Brasil através de seus escritores. E ele fez uma seleção variada de autores, né? E aí tem inclusive alguns cortes, se você não acompanha no Instagram, em que ele diz assim, olha, aqui a gente vai ver uma série de autores de diferentes níveis, tem autores fáceis, autores médios, autores difíceis, né? E o que é interessante é que o recorte de tempo, ele não fica apenas nos clássicos muito consagrados, ele avança bem sobre os autores do século XX, porque a literatura brasileira no século XX, ela é fantástica, né? Eu tenho uma saudade imensa do período em que eu fui explorar a literatura brasileira. Nós temos inúmeros escritores maravilhosos, de Alfonso de Guimarães, que era um pelo qual eu era apaixonada, até Clarice Lispector, que é admirável, né? Nós temos assim uma gama fantástica, passando por Guilherme de Almeida, que acho que é um dos meus poetas favoritos, tá? Da literatura brasileira de maneira geral. Eu sei que ele talvez não seja um dos maiores, mas no meu coração é o que vem, acho que em primeiro lugar. Ele, Alfonso de Guimarães, são poetas que eu li muito, frequentei muito, né? Assim como alguns outros, mas acho que eles dois mais do que tudo. Então, o Thomas Juliano, ele realmente entrega mais Brasil aos brasileiros, e ele vive repetindo também que o Brasil agoniza, tá? Ele fala, o Brasil agoniza, porque ele percebe, o diagnóstico que ele faz é que nós, brasileiros, não valorizamos nossa memória. E a prova disso é o estado do nosso patrimônio e o fato de nós sermos cegos ao patrimônio histórico do Brasil, né? Por isso que ele tem, inclusive, campanhas de restauração de lugares físicos que marcam a história do Brasil. E nesse quadro está a sua atual campanha de arrecadação de fundos para a restauração do túmulo do maior filósofo brasileiro, que foi o Mário Ferreira dos Santos, que está simplesmente abandonado. Então, o Thomas Juliano é alguém profundamente envolvido com a difusão, a circulação, a recuperação do apreço pela cultura brasileira. Ele é alguém realmente atento às nossas figuras centrais. E quando eu vi esse O Mínimo sobre Monteiro Lobato assinado por ele, eu imediatamente pedi à editora que me enviasse, porque eu falei, olha, eu não preciso nem ler, mas eu acho que esse jogo, Thomas Juliano falando do Monteiro Lobato, vai dar certo e eu vou querer divulgar esse livro. Porque o Monteiro Lobato, ele próprio tinha isso, tá?
E aí eu li esse livrinho, li em peguei em 2 noites, né? Porque ele é curtíssimo, é muito bem escrito, é muito agradável de ler, 118 páginas, você, em 2 sentadas você mata. E ainda mais se você... Eu sou uma admiradora do Monteiro Lobato, né? Eu acho ele fantástico, eu gosto da escrita, da produção para as crianças, eu gosto muito do seu trabalho, do seu trabalho polêmico. Eu sou uma admiradora do fato dele ter sido um pioneiro na história das editoras brasileiras, da editoração, da produção de livros e logística de distribuição de livros. Então, assim, eu sou uma admiradora dele e eu li muito rápido. Mas por quê? Porque o Monteiro Lobato é uma pessoa que realmente fez coisas pelo Brasil que muitos brasileiros não têm nem ideia, né, de que elas só existem e só estão consolidadas hoje porque algum maluco aventureiro se meteu a fazer numa época em que tudo era mato, tá? Então essa homenagem que faz o Thomas Juliano ao Monteiro Lobato é também uma maneira dele transmitir o que ele tem tentado fazer pelo Brasil, né? Eu pelo menos vejo que ele tem, é como se ele tivesse uma espécie de dívida, né? É como se ele pensasse, pô, eu devo algo aos brasileiros que eu estudo e que eu percebo que fizeram muito pelo Brasil. Eu, no mínimo, devo a eles fazer algo no espírito de dar mais Brasil aos brasileiros, como eles fizeram no passado. Então, o Thomas Juliano, ele é um historiador cuja existência, cuja vida, ela é claramente atrelada à sua pesquisa histórica, entendeu? E embora esse seja um livro, não é um livro sentimentalista, nada, é um livro super analítico, descritivo, em que ele examina, ele já diz logo de início, olha, nós temos grandes estudiosos de Monteiro Lobato, cita Marisa Lajolo, professora da Unicamp, na época que eu estudei na Unicamp, ela era muito conhecida porque ela fez um trabalho de revalorização da obra de Monteiro Lobato, depois de toda aquela história de que, esqueça Monteiro Lobato porque ele é um racista, etc. Ela fala, não, peraí, calma, vamos avaliar o negócio direito. Então, a Marisa Lajolo, ela é uma pesquisadora respeitável em termos de Monteiro Lobato, e ele começa dizendo, a intenção do meu trabalho não é nem de longe rivalizar com o trabalho brilhante que foi feito por essas e essas pessoas. Ele cita aí 2 ou 3 pesquisadores, entre os quais a Lajolo, que é, acho que de longe, talvez a mais conhecida, né? Então ele já começa desde o início dizendo, olha, eu só quero, assim, mostrar que, falando o mínimo sobre Monteiro Lobato, você percebe o quanto ele fez por nós, né? Então é uma biografia que entrega competentemente o espírito da pessoa por trás daquela obra tão lida e também tão vilipendiada, entrega esse empreendedor pioneiro da indústria cultural, né, o cara que criou a indústria da edição no Brasil. O Monteiro Lobato, muitos sabem, né, mas ninguém sabe que isso foi o trabalho que mais ocupou e mais levou-lhe energias. Ele foi um editor incansável por longo tempo. Como ele entendia o livro como mercadoria, o Monteiro Lobato fez cálculos. Quando ele abriu sua editora, ele falou, tá, beleza, agora eu tenho que fazer circular essa mercadoria, como é que eu vou fazer isso? Ele fez um levantamento de quantas livrarias existiam no Brasil, e ele percebeu que o número de livrarias existentes seria insuficiente para fazer o negócio andar e o negócio crescer. Ele era um cara bom de negócio, tá? Ele foi abrindo, quebrou algumas vezes, mas depois abriu de novo. Ele, como empreendedor, é admirável, como exemplo de espírito empreendedor, o cara é admirável, né? E quando ele faz sua primeira editora, ele cria um sistema de distribuição para os livros. Isso eu acho uma das coisas mais interessantes acerca da sua biografia. O que ele fez? Ele começou a entrar em contato com uma série de lojas, vendas assim, de artigos variados, sabe? Tipo, sei lá, mercearia de cidades pequenas. E ele criou uma rede por meio da qual ele distribuía os livros. Por quê? Porque ele só precisava de um comércio para distribuir os livros. E esta percepção de que os livros deveriam estar por toda parte para que as pessoas tivessem acesso, essa visão de que o livro é um objeto que deve fazer parte do cotidiano das pessoas, isso é a visão de um educador, tá? Isso é a visão de alguém que não tem uma atitude elitista com relação à cultura. E esse é um dos aspectos mais importantes da biografia do Monteiro Lobato. Não, ele entende que a cultura tem de estar à mão.
o acesso a ela tem que estar à mão. Então ele pensou o acesso aos livros, tá? Ele não tem aquele espírito do editor que fica ali fumando sua piteira e diz, ai, puxa, como eu sou importante, eu estou editando, estou fazendo muito pela cultura. Não, ele falou, tá, beleza, tá feito aqui, como é que isso chega na mão das pessoas, né? E ele pensa essa estrutura. E ele cria essa ideia de livros vendidos no comércio genérico, e isso dá super certo, né? Ele tinha uma vasta gama de autores no catálogo, e o Thomas Juliano tem um momento aqui nesse livrinho que ele faz a lista de todos os autores que o Monteiro Lobato reeditou. E assim, tem simplesmente todos os clássicos do século XIX, e todos os autores da sua época. Então, ele tinha como missão fazer a cultura produzida no Brasil circular, tá? O Monteiro Lobato, ele é conhecido também por suas traduções. Durante uma boa parte da sua vida, sobretudo no momento que ele estava mais na penúria, ele viveu como tradutor. E ele foi também um tradutor incansável, ele tinha muita energia, né? A energia que esse cara tinha para trabalhar é um negócio meio fora de série. Então ele traduziu muita coisa, né? Traduziu, tanto que nós vemos que você procura, você comprar clássicos antigos em sebo, você vai ver a quantidade de coisa que ele traduziu. E além de traduzir, ele adaptou clássicos para as crianças. Por exemplo, uma adaptação muito conhecida é a que ele fez de Don Quixote para as crianças. Por quê? Justamente porque ele tem esse espírito de que a cultura é algo que deve fazer parte do cotidiano de qualquer pessoa. Então, esse espírito é que está por trás da maneira como ele lidava com a cultura. Ele entendeu que era preciso lidar com o livro como uma mercadoria para que chegasse a todas as pessoas e não ficasse restrito. Simplesmente ali é um pequeno grupo. Ele falou, não, pelo amor de Deus, vamos fazer isso aqui em escala industrial e vamos com tudo. Só que ele não vendia porcarias, entendeu? Tinha muito tipo de livro no seu catálogo. Mas os maiores clássicos da literatura brasileira ele fez circular pelo Brasil todo, né? Ele é praticamente o criador da literatura infantil no Brasil. A gente tem de lembrar que a literatura do Monteiro Lobato não é sentimentalismo barato, né? É um negócio altamente refinado. A gente tem o Emília no País da Gramática, que é uma brilhante introdução às crianças ao domínio da linguagem. As crianças entendem a essência da linguagem ali naquele livro, acho que é o meu favorito. O Caçadas de Pedrinho, a gente percebe que todas as críticas que ele fazia ao Estado paquidérmico e burocrático estão ali nesse livro. Esse eu tenho memória, porque é um livro que eu li muitas vezes com a minha filha. O Monteiro Lobato, no final da vida dele, é toda dedicada à questão do petróleo, né? E um dos livros, e ele também colocou isso na sua coleção de livros infantis. Ele tem um livro que é O Poço do Visconde, que ele explica a importância do petróleo e do gás para uma economia, e se pode ter ou não, como é que se perfura, como é que se faz um poço. Ele ficou encantado, porque o Monteiro Lobato, ele, além de tudo, além dele ter sido empreendedor fora de série e ter sido, do ponto de vista da criatividade, da criação, importante na cultura brasileira, ele também foi um ator político fundamental, tá? Ele foi um ator político no campo da cultura, como eu já expliquei, com esse sistema logístico de fazer a cultura circular, mas também ele teve uma passagem pelos Estados Unidos. Ele ficou lá como adido durante 3 anos, quase 4 anos, tá? 3 anos e 9 meses, e ele se deslumbrou com a industrialização e a importância do petróleo nesse processo. E quando ele voltou para o Brasil, ele voltou com a ideia fixa de achar petróleo no Brasil. Uma questão do Monteiro Lobato que é muito discutida é que no começo da sua vida, ele faz a sátira do Jeca Tatu. E o Jeca Tatu é uma caricatura daquele brasileiro pobrão do Brasil profundo. Sabe aquele brasileiro raquítico, tanto física quanto espiritualmente? Né? Todos aqueles grupos mais pobres que são praticamente apáticos, né? As pessoas que hoje são exploradas na questão da compra de votos, por exemplo. Então, esse Jeca Tatu, que ele satiriza tão violentamente na sua juventude, quando ele amadurece e ele faz essa autocrítica, né? O Monteiro Lobato era um cara intelectualmente honesto, né? Isso é muito legal nele. Esse é outro aspecto que eu acho admirável nele. Ele faz essa autocrítica, ele fala, caramba, eu fui insensível, porque eu não entendi por quê. Eu só tirei sarro, eu lidei de forma estética com aquela figura. Eu vi a caricatura e eu, com a minha cabeça de caricaturista, que ele também foi um caricaturista, ele era muito bom em desenho, gostava de desenhar, era um artista mesmo, né? Eu, com a minha cabeça de caricaturista, só via a aparência, mas eu não entendi as causas, eu não entendi por que era assim, da onde vinha esse Jeca Tatu, né?
Quais eram as razões da pobreza, da dificuldade do desenvolvimento, da míngua espiritual em que o povo estava. E aí, quando ele se dá conta, ele começa a ficar preocupado. Ele fala, puxa vida, isso é uma responsabilidade nossa. Porque ele era parte, né? Ele era parte da pequena aristocracia rural paulista, né? Então ele é uma figura que se sente responsável pelo destino do Brasil. Nós já tivemos elites melhores. A nossa elite de hoje, ela é vexaminosa. Vexaminosa. Já tivemos elites melhores. Ele fez parte desse grupo, né? Pequena, uma elite modesta em termos financeiros, mas que tinha o senso de responsabilidade pelo país, que entendia que por ela ter tempo livre e condições de pensar melhor, de fazer algo, ela tinha de fazer algo que fosse bom e fosse aproveitável por todos os seus conterrâneos, né? Algo que realmente fosse significativo para a cultura brasileira, para a vida brasileira, para a alma brasileira, para o desenvolvimento do Brasil, né? E quando ele volta dos Estados Unidos com essa ideia fixa no petróleo, a ideia dele, do ponto de vista moral, é encontrar um meio de se retratar por ter sido insensível com as camadas pobres da população brasileira, pobres e interioranas, dizendo, cara, eu vou defender até o fim que a gente fure poços de petróleo, porque o petróleo vai trazer para o Brasil um desenvolvimento inédito, riqueza, assim, indefinida, e isso vai ajudar-nos a superar esse problema de miséria que está por trás do Jeca Tatu. Então, quando ele entra nessa briga, na época dele, todo mundo dizia, o Estado brasileiro dizia, imagina, não tem petróleo no Brasil. E ele, claro que tem. Ele abre empresas e sai perfurando. Não assim discriminadamente, ele tem estudos, né? Tudo aparece no Poço do Visconde, se você tiver curiosidade, lê, que é um livro super legal do Monteiro Lobato. Mas ele não vê problemas com parcerias internacionais, ele só acha que os brasileiros precisam estar conscientes de que o Brasil pode ser uma potência. Essa é a visão dele. Ele não vai para os Estados Unidos e fala, nossa, que legal, quero ficar aqui, igual os atuais conservadores de Miami, sabe? Que ficam de Miami falando como é que deve ser o Brasil, em que o pessoal deve votar, lá de Miami, enquanto eles fazem... Não, é o exato oposto. Ele vai para os Estados Unidos, ele percebe aquela pujança e fala, caramba, é disso que nós precisamos para nós resolvermos os nossos problemas. E eu vou dar o exemplo disso. E ele sai, ele abre empresa e vai tentar, consegue achar gás, né? Inclusive o gás do petróleo, numa perfuração. E a certa altura ele escreve um livro que acho que foi uma das melhores coisas que eu li do Monteiro Lobato. Quando eu li, eu fiquei impressionado com esse livro, que chama O Escândalo do Petróleo e do Gás, né? Em que ele justamente, é um panfleto, tem um espírito de panfleto, né? Mas é um panfleto magistral sobre um Estado que age contra o interesse da própria nação, desacreditando a possibilidade de o Brasil ser uma potência. Esse é um pouco o espírito do livro, né? E como eu falei para vocês, ele encara essa briga pelo petróleo como a correção da sua insensibilidade com o povo caricaturado no Jeca Tatu. Não é um panfleto, não é uma empresa visando lucro, essa briga do Monteiro Lobato pelo petróleo, todo mundo dizendo, não, imagina, não tem petróleo no Brasil, ele insistindo. Foi um gesto patriótico, entende? Vocês entendem a grandeza desse homem? Foi um gesto patriótico, ele não precisava ter feito aquilo, ter se desgastado. E ele teve convite para trabalhar na censura do governo Getúlio Vargas. Ele falou, oi, quê? Vocês estão loucos? Ele recusou. Ele foi convidado para integrar o Estado, né? Ele fazia críticas. O Getúlio falou, bom, melhor manter os inimigos perto do que longe. E ele recusou, por quê? Porque ele estava interessado no Brasil. Ele nunca fez parte dessa oligarquia tosca, que é esse povo aí que nos governa de todos os lados, esquerda, direita, centrão, do lado que vocês quiserem. Todos não passam de oligarquias toscas que só veem os próprios interesses, tá? Teve uma manifestação recentemente pela anistia. Anistia o caramba, aquilo foi comício do PL. Vocês querem acreditar que aquilo é pelo Brasil, eu sinto muito. Aquilo é interesse político puro e simples, para transferência de voto. Então, se vocês quiserem continuar acreditando nas elites brasileiras, boa sorte para vocês, né? Eu prefiro lembrar que nós já tivemos uma elite exemplar e tentar aprender algo com ela, tá?
Então, é um gesto patriótico que veio de um escritor e editor, contrariando o poderosíssimo Getúlio Vargas. Ele chegou a ser preso por suas críticas ao governo no Estado Novo, tá? Ele, antes disso, já em 32, ele apoiou os constitucionalistas, antes do Getúlio... Enfim, antes de Getúlio se instalar, né? E ele também ficou inconformado quando a Academia Brasileira de Letras aceitou Getúlio Vargas entre os imortais. E é curioso porque ele foi 2 vezes indicado e ele não foi eleito porque ele não fez a politicagem necessária. Ele não foi lá fazer todo o beijamão, a puxa-saquismo, entendeu? E mesmo assim, será que é justo não tê-lo como imortal? Ele é um imortal na literatura brasileira, né? E uma coisa que o Thomas Juliano relata no seu livro, que eu achei uma parte muito bonita, que é o final, depois dele ter sido preso, ter passado por todos os dissabores do final da sua vida, né? E ainda assim estava lá firme e forte, fazendo algo inédito, pioneiro. Pô, o cara abre a primeira editora e tenta furar o primeiro poço de petróleo. Olha esse cara. Pô, esse é um cara que a gente tem, cuja biografia a gente tem que conhecer, vocês entendem? Você tem que conhecer, você tem que saber pelo menos o que ele fez, para conseguir medir o que é uma pessoa passível de admiração, tá? A gente tem que ter referências melhores de brasileiros que realmente estão interessados no Brasil. E se a Academia Brasileira de Letras não lhe deu o estatuto de imortal, quando ele morreu, parece que o seu funeral lhe deu esse estatuto, pelo menos no momento, porque quando ele morreu a cidade de São Paulo parou, tá? Era tanta gente, já era comércio fechando e todo mundo seguindo cortejo. E assim, o Thomas Juliano conta algumas coisas engraçadas que aconteceram na hora do enterro, brigas, né? Ele tinha ali simpatias pelo Partido Comunista, mas simpatias também por uma outra coisa. Ele próprio dizia que ele nunca poderia se filiar ao partido porque ele era um georgiano, né? Isso, quando vocês lerem o livro, vocês vão entender um pouco melhor. Mas, de qualquer maneira, ele era um cara tão querido por vários setores que teve uma disputa no seu enterro para ver com quem o representava melhor, entendeu? Por quê? Porque ele era um cara de valor, reconhecido pelos vários grupos. Então é curioso que a gente vê vários grupos divergentes unidos em torno do funeral nesse cara. E não pessoas o desqualificando porque ele pensava com esse ou com aquele grupo, né? E assim, o que eu queria dizer para vocês como mensagem final? Eu vou deixar esse livrinho na descrição, acho que é um dos mínimos mais legais que eu li. Mas por que é tão legal? Porque nesse livrinho, o Thomas Juliano não apenas nos conta a vida do Monteiro Lobato, como nos convida a repensar a nossa relação com a cultura brasileira. Com o que nós fomos, o que a gente é no momento e com o que a gente foi se tornando, né? Depois de ele mencionar esse furor que aconteceu no enterro do Monteiro Lobato, como na época ele era reconhecido, admirado, né? E assim foi por tantas décadas. No livro ele encerra apontando o assalto que aconteceu ao túmulo do Monteiro Lobato. A grade ali, roubaram, o pessoal foi saqueando o túmulo para vender e fazer uns trocados. O túmulo do Monteiro Lobato, que foi esse homem grandioso que eu tentei descrever aqui brevemente, mas que vocês conhecem melhor lendo esse livrinho, que custa o quê? R$20, está aqui na descrição. Vocês vão pagar muito pouco para receber muito em troca. O túmulo desse homem foi devassado por uns trocados, né? E é engraçado porque, como eu dizia no começo, nesse momento, o Thomas Juliano está fazendo uma campanha, empreendendo uma campanha, ele conseguiu autorização já, e tem um orçamento para restaurar o túmulo de outro brasileiro ímpar, que também tem relação com a nossa história editorial, que é o Mário Ferreira dos Santos, né? Que foi um dos maiores brasileiros que já existiram. E o seu túmulo também está abandonado. Aliás, está num estado, acho que até pior que o do Monteiro Lobato. E o nosso patrimônio, o estado de nosso patrimônio, revela o estado de nossa memória, vocês entendem? Por isso que o Thomas Juliano tem esse trabalho aí de falar, pô, vamos ver como é que tá o túmulo dessa pessoa. Vamos ver como é que tá a casa onde ele morou. Pô, não tem uma plaquinha aqui? Como é que é possível que a gente trate nossa memória desse jeito, meu Deus do céu? O que nós somos? Quando nós vamos entender quem nós somos se a gente continuar agindo assim? Com aquilo que é a nossa história, entende? Então, esse mínimo que ele escreveu sobre Monteiro Lobato, embora seja é mais um volume da edição mínimo, não é. É também
a expressão da essência do trabalho que ele vem fazendo. Por isso que é tão legal, porque a gente consegue perceber que o legado dos grandes homens, a partir do momento que ele é recuperado, que seja por uma pessoa, ele é vivido. E é isso que o Thomas Juliano tenta fazer, ele vive isso, entendeu? E por que é que o túmulo do Monteiro Lobato está sendo devassado, do Mário Ferreira dos Santos está jogado às traças, né? Como ele sempre repete, porque o Brasil agoniza. É a frase com que ele termina esse livrinho, e eu vou deixar na descrição, acho que vocês devem comprar, no mínimo em reconhecimento ao trabalho que ele faz, é um trabalho, assim, admirável, e eu vou deixar e pedir encarecidamente para vocês, assim, todos vocês que puderem, não importa com que valor, 5, 10 reais, com o valor que vocês puderem, vocês que puderem participar dessa campanha pela restauração do túmulo do Mário Ferreira dos Santos. Eu não tenho como falar dele hoje, a obra dele está aqui nessa prateleira de cima, que saiu pela editora dele próprio. Ele abriu uma editora, ele também foi um importante empreendedor no mercado editorial. E ele próprio publicava seus livros, né? E a coleção que eu tenho aqui foi achada num lixo, por um aluno meu. No lixo. No lixo. Um aluno meu viu uma coleção de todos os volumes do Mário Ferreira dos Santos que saíram pela própria editora, pela editora dele, olhou, recolheu e me levou de presente, né? Obviamente que eu já trabalhei com restauro de livros, etc. Estava em ótimo estado, eu simplesmente limpei e pus aqui na minha prateleira para honrá-los com a leitura, entende? Mas eu peço a vocês, se vocês puderem, participem dessa campanha. Tá difícil arrecadar os fundos para a restauração do túmulo do Mário Ferreira dos Santos. Não vamos permitir que a nossa memória continue sendo devastada. O Brasil agoniza, mas é possível que nós, se a gente não se deixar agonizar junto, nós sejamos as pontes entre essa memória que está se perdendo e as gerações futuras. A gente precisa manter o máximo de elementos do que nós fomos, para que um dia a gente entenda quem nós somos. Muito obrigada pela companhia. Os 2 links estão na descrição. Até a próxima.